Elon Musk e Tesla compraram o equivalente a US$ 1,5 bilhão em bitcoins durante o primeiro trimestre de 2021. O preço de entrada foi estimado em cerca de US$ 30 mil e fez parte de um plano de diversificação no balanço da empresa. Mesmo com um discurso pró-cripto e com a promessa de que não havia nenhuma intenção de venda, a Tesla recentemente anunciou que já se desfez de aproximadamente 75% dos bitcoins em seu balanço. A mais recente venda retornou ao caixa da empresa cerca de US$ 936 milhões em uma injeção de cash que está ajudando a empresa a lidar com os atuais desafios na linha de produção. O segundo trimestre de 2022 da Tesla chegou de forma negativa, com a montadora de carros elétricos reportando quedas no lucro depois de ter enfrentado uma série de problemas devido ao fechamento da fábrica em Xangai, e também com os desafios globais da cadeia produtiva. Mas a Tesla não foi a única empresa a realizar vendas. Desde o dia 12 de maio, mais de 23 mil bitcoins foram despejados no mercado por grandes instituições. A maioria das vendas foram forçadas por meio de liquidações que tiveram como principal gatilho o colapso da Luna Foundation. De acordo com especialistas, a forma como a Tesla reporta o seu balanço patrimonial é muito vaga e imprecisa. Por isso, é praticamente impossível avaliar se a montadora teve de fato ou não prejuízo nas operações com criptoativos. Mas teria Elon mudado de ideia sobre cripto e se tornado um mão de alface? O assunto pode ser abordado de diferentes ângulos. Os críticos do Bitcoin argumentam que as vendas efetuadas pela Tesla são a maior prova de que o principal ativo digital não tem utilidade. Muitos ainda questionam o uso do Bitcoin como reserva de valor e moeda de troca devido à sua grande volatilidade. Os críticos da Tesla afirmam que a empresa só vendeu o Bitcoin para poder superar as expectativas de Wall Street, apresentando um trimestre lucrativo. Alguns críticos mais contundentes dizem que Elon estaria agindo de forma fraudulenta, projetando os resultados e fazendo uso de engenharia financeira para enganar investidores. No outro lado, os defensores do Bitcoin argumentam que o CEO da Tesla simplesmente ainda não entendeu o Bitcoin, e o fato dele ter promovido outras criptos só trouxe mais confusão e distração ao mercado. Para os maximalistas de plantão, o fato dele ter se desfeito de suas reservas sinaliza que ele não consegue enxergar o real valor do Bitcoin, e que na verdade, o criptoativo estaria melhor sem Elon e suas polêmicas. E por fim, temos os proponentes da Tesla, que apontam que a empresa deve focar exclusivamente na produção contínua de seus veículos e na expansão de suas fábricas. Para esse grupo, o Bitcoin e qualquer outro ativo no balanço patrimonial da empresa deve ser usado para gerar lucros e cumprir com os objetivos da companhia. Então, mas quem de fato está certo? A verdade é que todos os argumentos têm pontos válidos. Ao mesmo tempo em que Elon Musk defendia as características únicas do Bitcoin, ele estava nas redes sociais promovendo a Dogecoin, uma moeda sem real utilidade. Esse comportamento trouxe um certo desconforto ao mercado, irritando aqueles que acreditam no potencial futuro do mercado de cripto. Somado a isso, tivemos também o CEO da empresa fazendo críticas questionáveis sobre como o Bitcoin não era amigável ao meio ambiente, e também voltando atrás dizendo que o ativo não seria mais aceito na compra de seus veículos elétricos. No final das contas, Musk disse que a Tesla está aberta a aumentar a participação em Bitcoin novamente no futuro. O CEO destacou que a venda do segundo trimestre não deve ser tomada como um veredito final sobre o criptoativo, enfatizando que a preocupação maior era com relação à liquidez geral da empresa devido às paralisações na China. Independente de você gostar ou não de Elon ou da Tesla, os últimos acontecimentos destacam uma diferença importante na preferência de tempo do balanço financeiro das empresas. Alguns fundadores e executivos veem seu balanço patrimonial usando uma lente que contempla há vários anos, sendo o melhor exemplo Michael Saylor, CEO da MicroStrategy. Outros, como Elon Musk, visualizam o balanço trimestralmente. E não há nada de errado em nenhum dos casos. Obviamente, quanto maior o prazo um fundador ou CEO puder pensar, mais atraente um ativo como o Bitcoin se torna. Se o executivo for forçado a pensar em trimestres, a volatilidade pode se tornar um passivo, especialmente se for uma parcela significativa do balanço patrimonial de uma empresa. Para muitos foi surpreendente ver a Tesla vender 75% de suas reservas. A comunidade do Bitcoin está fazendo memes na internet com Elon e suas mãos de alface. Ao mesmo tempo, os críticos da companhia estão questionando a idoneidade da engenharia financeira proposta. Mas no final das contas, nada disso importa. A verdade é que essa notícia será provavelmente esquecida nas próximas semanas, e o Bitcoin continuará produzindo bloco após bloco em suas transações como se nada tivesse acontecido.
Já a Tesla continuará desenvolvendo veículos elétricos de última geração, independente de qual linha do balanço patrimonial o dinheiro teve origem.